pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia Thaís e estou aqui para mais um episódio do podcast Pauta da Vez, aqui em parceria com o Jornal Mais Expressão. E hoje nós vamos falar de um tema que eu sou suspeita e amo de paixão. É sobre inovação e criatividade. Olha só que tema bacana para a gente poder compartilhar, não só na nossa vida, na nossa rotina, mas com as pessoas, com as empresas, até mesmo com os estudantes. A vida acadêmica cobra bastante a criatividade. E ninguém melhor para falar comigo desse tema que o nosso convidado especial, que é o Ed, o Ninja Criativo. E, gente, ele veio aqui caracterizado. Então, Ed, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado meu convite aqui para o podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que é tão legal e tão divertido. Olha só, ele trouxe aqui até um mascote, viu? Depois eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. Vai aparecer os nossos arrobas aqui, então vocês vão poder seguir e conhecer mais a respeito do nosso trabalho. E vamos começar com a apresentação, né? Então, Ed, por favor, fala um pouquinho sobre você, da onde veio toda essa inspiração e hoje o que você faz, qual a diferença, né, que você faz para as pessoas com esse tema tão especial. Eu comecei com a criatividade em 2012, quando eu ouvi uma frase de um amigo meu. Eu estava fazendo um curso de oratória com ele, e ele falou o seguinte: eu acho você muito criativo, numa época que eu me achava não criativo. De verdade, assim, eu não tinha ideias, não criava nada, eu simplesmente vivia a minha vida normal. Eu não sei se ele falou isso como incentivo, ou se ele realmente me achava criativo, mas despertou uma coisinha na cabeça. Ele me indicou um livro chamado Um Toque na Cuca, que não tem mais, você não vai mais achar mais para comprar, porque ele foi relançado com o nome Tenho uma Ideia, mas é o mesmo livro. E esse livro falava sobre bloqueios mentais, sobre 10 bloqueios mentais que todos nós temos. Eu tinha 11 dos 10. Aí, lendo o livro, eu vi que era possível eliminar esses bloqueios e eu comecei a praticar. Mas o meu objetivo não tinha nada a ver com negócios. Eu fazia por conta do humor. Eu sempre gostei de fazer piada, sempre gostei de fazer brincadeira. Tinha um canal no YouTube. Queria fazer conteúdos de ninja. Não um ninja histórico japonês, que realmente existiu, mas aquele ninja de Hollywood, aquele ninja piada. Só que eu não tinha criatividade para fazer isso. Então, nesse momento, comecei a estudar. E aí comecei a fazer conteúdos de humor com essa roupa, vestido de ninja. Foi assim que surgiu a ideia do ninja. O ninja criativo veio disso. Só que eu tenho uma outra característica. Inclusive, é o que eu digo que é a minha especialidade. Minha especialidade não é a criatividade. Eu só estudei muito a criatividade. Eu sou muito entusiasta do tema. A minha especialidade é transformar um conteúdo complexo em simples e transmitir isso para as pessoas de uma maneira maluca, lúdica, de uma maneira que as pessoas gostam. E como eu estava muito focado na criatividade, estava gostando muito do tema, foi o que eu fiz. Eu falei, deixa eu montar uma aula sobre isso. Se foi importante para mim, que me achava não criativo, pode ser que tenha mais gente assim. E eu descobri que tinha muito mais gente do que eu achava. Então, eu comecei a dar aula a partir desse momento. O que mudou no meio do caminho foi que, no começo, eu não direcionava para negócios. Eu vejo a criatividade como uma ferramenta, sim, que você pode usar nos negócios. Hoje em dia, é muito vista nesse caminho. Mas a criatividade, em geral, ela é vital para o ser humano. A gente precisa dela como uma forma de expressão. Senão, a gente fica doente. É depressão, é burnout, um monte de outras coisas. Não sei se vai dar tempo da gente se aprofundar nisso, mas a criatividade não como uma ferramenta, como uma expressão de vida. Só que as pessoas não estavam muito interessadas, não. Olha as pessoas só querem a criatividade para negócio, para resolver problemas. Então, eu acabei direcionando meu conteúdo para isso. Aí, no meio disso, eu jogo um pouquinho da criatividade como expressão. E olha que interessante, você falou aqui já várias coisas que, se a gente se aprofundar, daria aí uns 3 podcasts, vamos dizer assim. Mas olha, ele falou uma coisa, períodos, né? Ele não se achava criativo. E eu falo muito por experiência própria, a gente até estava comentando um pouquinho aqui. Parece que há períodos na vida que a gente fica, não digo não criativo, mas a gente fica não disposto a arriscar tanto, né? A criatividade, e eu falo isso muito nas palestras que eu aplico, principalmente no setor empresarial mesmo, a pessoa, quando ela tem a autonomia da tomada de decisão, ela precisa a todo momento se diferenciar do mercado. E aí que vem a tão sonhada criatividade, resolver os problemas de formas diferentes, né, para poder ter resultados diferentes também. E aí eu já emendo aqui na segunda pergunta.
Quando você diz, né, que não tinha criatividade, mas você teve que buscar isso, então a gente acaba desmistificando que a criatividade ela é um dom ou uma habilidade que a pessoa nasce. Na verdade, ela pode ser adquirida e pode ser trabalhada, assim como você fez. Então, fala para nós um pouquinho, como que seria para quem está nos assistindo, está numa fase aí que eu falo que é de baixa criatividade, como ela reverte isso e assim como a oratória, ela consegue técnicas e buscar mais sobre esse tema. Muito legal essa pergunta. E é quase impossível de responder no tempo que a gente tem, então vou me focar em alguns aspectos aqui. O primeiro, a gente precisa entender a seguinte ideia. Tem muita gente que fala que criatividade é um dom, algumas pessoas nascem com ela e outras não. Isso é um mito, está errado. Mas tem gente que fala que a criatividade não é um dom, que você pode aprender, e também é um mito. Também está errado. Por quê? Se as duas coisas são parecidas, estão erradas. É porque é o seguinte, a criatividade é um dom que todo mundo nasce com ela. Todo mundo já tem. Um exemplo disso é só você olhar crianças brincando. É muito difícil ver uma criança que não é criativa e tem pesquisas que mostram isso. Só que como é possível uma criança ser altamente criativa e o adulto não ser? Você já teve 5 anos, eu já tive 5 anos. Então como é que alguém pode falar que não é criativo? O problema é que a gente vai aprendendo a não ser criativo. A gente vai aprendendo um monte de comportamentos, um monte de pensamentos que vão diminuindo a nossa criatividade. Então, se você, nesse momento, você se julga uma pessoa sem criatividade, uma pessoa que não consegue ter ideias, é porque você está com um monte de coisa na frente da sua criatividade. Então, a gente precisa desaprender tudo isso para deixar a criatividade aflorar. E aí, claro, depois disso, tem técnicas para ter ideias, tem técnicas para colocar as ideias em prática, tem muita questão sobre isso. Mas o primeiro passo é tentar entender, descobrir o que é que está bloqueando a sua criatividade. Como eu falei, tem aqueles bloqueios mentais. Um deles eu costumo chamar de bloqueio da tradição. O que é isso? É quando a gente faz a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, sem nem pensar por que a gente está fazendo. A gente não imagina, a gente só segue as regras. E isso limita a criatividade, porque você não olha ao redor, você não vê o que está acontecendo. E como você não vê nada, você não cria nada. Então o primeiro passo é identificar esses bloqueios e tentar pensar sobre eles. Você não consegue eliminar, mas a gente consegue usar a razão. Peraí, eu estou fazendo isso desse jeito, mas e se eu fizer desse jeito? E aí a criatividade começa a voltar como era quando criança. E sabe, Ed, uma coisa que até parece bobeira, mas são pequenas coisas da nossa rotina que fazem o nosso cérebro ele trabalhar de maneira diferente. Vou dar aqui um exemplo clássico, né? É quando a gente pega o mesmo caminho sempre para ir para o trabalho. É como se o carro fosse sozinho, né? E aí a gente não tem aquela iniciativa de falar, olha, hoje, mesmo que eu atrase 5 minutinhos, eu saia de casa 5 minutinhos, eu mudo ali o canal, até para poder entender como que está ali a questão do trânsito, a questão de ver coisas novas. Indaiatuba é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, então todo lugar que eu passo sempre eu vejo alguma coisa nova, ou uma empresa abrindo, ou alguém que mudou, enfim. Essas pequenas ações do dia a dia, né, que eu acho que a gente precisa anotar e colocar aí como tarefa para poder também forçar o cérebro a pensar diferente. É esse o caminho? É um dos caminhos. O próprio exemplo que você deu de fazer um caminho diferente para o trabalho. Quando a gente vai no restaurante, às vezes pega sempre o mesmo prato, em vez de variar, testar alguma coisa diferente. Vai na sorveteria, pega sempre o mesmo sabor de sorvete, em vez de variar. Sim. Então, o simples fato de você fazer coisas diferentes faz o cérebro funcionar diferente. E esse já é um grande primeiro passo para a criatividade. Sair do piloto automático. Eu chamo de sair do piloto automático. Pensar mais. Como vivemos no piloto automático, né? O Ed, fala para nós, assim, você falou a respeito da criança, né? Todos nós fomos, e eu falo que todos nós também ainda temos um pouco da nossa criança ali interior, não indo para o lado da psicologia, mas do lado ali de ser criativo, das brincadeiras e das resoluções de problemas. Como que você vê essa questão da nova... Vamos colocar assim, da nova educação, né? Estamos inseridos num mundo onde a inteligência artificial ela vem assim dominando, né? Eu falo que nós aqui que somos uma meia-idade, a gente se adapta, mas os pequeninos, eles já nascem ali com o celularzinho na mão, já nascem sabendo, muitas vezes, processos que a gente aprendeu
muito depois. Como que você vê essa atualização frente à inteligência artificial? Por quê? A ideia é automatizar. Porém, quanto mais a gente automatiza, menos a gente usa a nossa parte cognitiva. Tem como colocar numa balança atualmente, dizendo assim, se você vê algum futuro, as dificuldades, os papais, as mamães, aí, o que elas devem fazer para que essa criança não seja afetada, principalmente nos primeiros anos ali de vida? Muito legal a sua pergunta. Provavelmente a minha resposta não é o que você está querendo ouvir. É até interessante contar uma história bem rapidinho aqui. Claro. Eu faço muitas apresentações, muitas palestras, e uma que eu fiz, eu usei slides com movimento, muita coisa legal assim nas minhas apresentações, o que é normal, mas essa específica eu achei bem legal. E ao final uma menina perguntou para mim, qual IA você usou para fazer a sua apresentação? Eu fiquei chocado com o fato dela ter ficado chocado com a minha resposta, quando eu falei nenhuma. Porque para as pessoas mais novas hoje, parece que é impossível você fazer alguma coisa sem IA. E eu não uso. Tá? Eu tentei usar algumas vezes, eu percebi que eu estava ficando mais preguiçoso. Porque eu comecei, ao invés de usar a inteligência artificial para me ajudar, eu comecei a passar todo o trabalho criativo para ela. E aí eu percebi que minhas ideias estavam começando a diminuir um pouco. Então eu parei de usar e voltei a fazer no old style. Né? Voltar a fazer como a gente fazia antes, que tinha que ir na biblioteca, tinha que fazer as coisas, eu estou assim. Sobre a inteligência artificial especificamente, eu concordo muito com o que fala o Miguel Nicoleles, que ele é um neurocientista brasileiro, pioneiro inclusive na robótica e na inteligência artificial no mundo. Pouco conhecido aqui, mas fora ele é uma altíssima autoridade. E ele é um crítico ferrenho da inteligência artificial. Primeiro, ele diz que é uma bolha. Tem muita propaganda e pouco resultado. E ele não fala isso à toa. Ele viveu nesse mundo e tem saído cada vez mais matérias dizendo que as empresas estão investindo muito e não estão tendo resultado. Então, se faz um marketing muito grande nas inteligências artificiais e não é tudo isso. Outra coisa que ele fala é que a inteligência artificial ela não é nem inteligente e nem artificial. Inteligente porque o que é inteligente vem do orgânico, vem da vida. Então, nós temos inteligência, o animal tem inteligência, a planta tem inteligência. Uma máquina não tem. É um ser humano que está ali. E não é artificial porque tem um exército de pessoas por trás, alimentando, programando, fazendo um monte de coisa. Se não tiver as pessoas, não tem inteligência artificial. Então, só nisso eu já fico com muito pé atrás, porque eu vejo muita gente deixando para a inteligência artificial fazer todo o trabalho. Qual que é a desculpa? Hoje em dia, quanto maior a tecnologia, mais tempo a gente vai ter. Eu estou vendo exatamente o contrário. Quanto mais inteligência artificial e tecnologia a gente tem, menos tempo a gente tem, mais trabalho a gente tem, mais doente a gente está ficando. O que a gente está fazendo? Então eu vou no caminho contrário. Eu acho que a gente tem que se desligar um pouco, parar um pouco de ser tão high-tech, tão na tecnologia e fazer um pouco as coisas manual, fazer um pouco as coisas como a gente fazia antes, para ver se a gente deixa a nossa cabeça descansar. Ela não está aguentando. Não é só você que está aí, que está ansioso, não. Todo mundo está, porque a gente está num mundo maluco. Sim. E aí como é que a gente faz isso com as crianças? Exatamente o contrário do que deveria. Você mesmo falou, né? A criança já nasce com o celular na mão. Por quê? O que ela precisa no celular? A criança precisa brincar na rua, precisa subir em árvore, precisa quebrar a perna. A criança precisa disso. A gente viveu isso. As crianças de hoje não sabem o que é. Então, o meu conselho é evite para crianças menores. Ou use junto de uma maneira que ela aprenda a usar como uma ferramenta, não como uma muleta. Inclusive, não é... Você vai achar em vários sites a notícia de que os donos das Big Techs não deixam os filhos usarem celular, usar iPad. Se eles não deixam, deve ter algum motivo. Eles devem saber de alguma coisa que a gente não está sabendo. Então, eu faria o mesmo se eu fosse pai. Eu não deixaria o celular com uma criança pelo menos 6 anos abaixo. E olha só que interessante, né? O pessoal que me conhece, eu faço palestras, porque assim... a gente precisa ter mais tempo. Isso é um fato e questionável, porque está todo mundo correndo. Você pode conversar desde da criança, que tem N atividades além da escola, até o idoso, que também tem N atividades ali, que ele coloca até para suprir, né, o tempo de solidão. Como seres humanos, precisamos ter contato com outros seres humanos. Isso é a própria psicologia que nos fala, né? Mas aí entra a questão da rentabilidade, né? Foi criado, e é de uma opinião minha isso,
foi criado no pessoal que, para ter sucesso, ou o sucesso, ele se define apenas na questão da conta bancária, né? Então, o seu sucesso é avaliado do tanto de dinheiro que você teve. E, na verdade, é algo que, na minha visão, não é tão colaborativa, porque a criatividade em si já é um fator de sucesso quando você consegue driblar problemas e até mesmo colocar assim, encontrar soluções práticas na qual outras pessoas podem até, no bom sentido, copiar e isso possa ajudar a humanidade. E a inteligência artificial, eu vejo ela realmente como uma ferramenta. Não tem como hoje a gente trabalhar 8 horas e ter os mesmos resultados que nós tínhamos antigamente. Sim. Então, a IA, ela vem com o propósito de suprir a questão do trabalho repetitivo. Então, você tem lá uma demanda que não vai sair daquilo. Então, você coloca ali a ferramenta para que possa suprir. Mas os cuidados que em relação a cognitiva, a psicologia e a saúde mental, elas são, assim, às vezes deixadas de lado. Então, eu falo por experiência própria mesmo. Ter um podcast, por exemplo, são ideias que surgem no momento do ócio. E eu acho isso muito interessante, porque quem me conhece sabe que eu não paro, viu, Ed? Eu vivo com algumas ideias ali na cabeça, eu vivo cheia de projetos, eu gosto de me sentir útil e colaborar. Só que no ócio é onde vem tudo que realmente vale a pena. Você acha que as pessoas estão precisando do ócio hoje, daquele período de tédio, igual muitos dizem que é ruim? Como que você analisa, sendo alguém da área criativa? O tédio, ele é vital para a criatividade. É no momento de tédio que a gente entra que a gente se volta para dentro. A tendência é essa. Você está ali no momento, não tem nada para fazer, seu celular acabou a bateria, está sem energia elétrica, você está lá, você vai se voltar para dentro, não tem como. E é nesse momento que as ideias começam a surgir, começam a borbulhar, o cérebro começa a fazer conexões entre ideias que aparentemente não tem conexão nenhuma. Então, ele é necessário para a criatividade. Tá? Existem outras formas de ter ideia, existem outras formas de ser criativo, mas essa é uma das mais naturais e uma das mais fáceis. O problema é que a gente não fica mais entediado. A gente não fica 30 segundos parado numa fila ou esperando alguma coisa sem pegar o celular. Às vezes o pessoal está na fila para pagar o pãozinho, não vai ficar nem 40 segundos. Mas o cara já pega o celular para ver o WhatsApp. Então a gente não tem mais esse tempo de tédio, de ócio. Porque a gente está sempre querendo fazer alguma coisa. Eu sou da ideia de que a gente tem que fazer um pouquinho menos. Claro, a gente precisa do dinheiro, tem que trabalhar, o dinheiro está aí. Ele é fundamental, você consegue financiar a sua própria saúde, sua moradia, ele nos dá um certo conforto que é importante, então tem que ter. Mas será que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro? Todo que a gente está acordado o tempo inteiro? Você me fez lembrar que eu tenho um conhecido, claro que não vou citar nomes, né? Mas ele instalou uma TV, aquela Smart, no banheiro, né? E por N motivos, está tomando banho, está ouvindo música, ele fala que gosta e tal. Mas eu falei assim, gente, que loucura, porque daqui a pouco a gente não vai conseguir ter 1 minuto, né? Aquela paz interior. E eu trabalhando muito com a questão de negócios, eu tenho uma mentoria, Ed, que chama Ciclo 7. Então, são 7 encontros ali que eu faço com alguns empresários, e um desses encontros, ele é com a natureza. A gente fala sobre marketing, sobre gestão, sobre negócios, e a gente fala também a questão de como conseguir se voltar para dentro sem sair daquele local. Então, é muito engraçado porque a criatividade, ela lembra muito a questão do mindset, né? Então, como que a gente consegue estar num lugar e presente nesse lugar mentalmente e fisicamente? Tem pessoas que às vezes vão viajar para descansar e saem mais preocupado do que se tivesse ali onde ela queria, ou no trabalho, ou no estudo, enfim. E dentro dessa minha programação ali, quando a gente sai, eu peço para não levar o celular. Você não precisa... Gente, não dá 2 horas, tá? Dá em torno de 1h30, 1h40. É um desespero do pessoal de ficar esse tempo. Todo mundo ainda fica questionando, porque eu não deixo tirar... Não é que eu não deixo tirar fotos, mas é um momento ali que não é adequado. A gente fica num ambiente mais silencioso. Não é para ficar se preocupando com pose, com foto, enfim. E eu percebo esse incômodo quando a gente tem esse encontro que não
é ligado ao celular. Você acha que a gente conseguiria viver sem essas tecnologias no sentido de que precisaria ser regrado? Por exemplo, de um dia de 24 horas, se uma pessoa dorme ali de 6 a 8, o que seria o ideal ela ficar sem o celular para talvez voltar algumas, não só atividades, mas alguns insights ali do que realmente é uma criatividade ativa? Eu acompanho muitos neurocientistas. O meu trabalho não é baseado em achismo. Não é a criatividade que a gente acha que eu acho que funciona. Eu leio muito, eu estudo muito. E essa questão do tédio, do ócio, de como os equipamentos eletrônicos, principalmente o celular, têm atrapalhado nisso, é muito falado no meio da neurociência. E todos eles, não tem exceção. Todos eles falam que a gente deveria usar menos o celular. Aí você me perguntou se é possível, se a gente conseguiria. Se tem gente que consegue, eu acho que quase todo mundo vai conseguir. O problema é que a gente precisa se treinar para isso. A gente acaba... A palavra vício ela não é muito usada no meio, mas só para a gente simplificar, a gente cria uma espécie de vício com esse aparelho. Então, a gente precisa aprender a perder esse vício. E hábitos ruins, já está lá no Poder do Hábito, ele fala que a gente não perde um hábito ruim. Você só troca ele por alguma coisa. Então, a gente precisa, se você quiser realmente ficar sem celular, quiser perder isso, você precisa trocar esse hábito. Como que os neurocientistas falam, em geral, que a gente precisa fazer? De manhã, as primeiras horas do dia, pelo menos as primeiras 2 horas do dia, sem celular. Não acorde e já pega o celular. Acorda, vai se alongar, vai tomar o seu café, vai fazer atividade física, vai ler, vai fazer atividades que vão ajudar o seu corpo a embalar bem no dia. Segunda coisa, tem horários específicos para usar o aparelho. E quando você for usar, já saiba exatamente o que você quer fazer. Para não perder tempo. Aí eu vou entrar, eu só vou ver a mensagem e eu vou ver a postagem de um amigo meu que eu sei que ele postou. Entrou, viu isso, sai fora. É difícil? Claro que é, porque a gente passa 24 horas com o aparelho. Antigamente a gente colocava no offline para dormir, desconectava. Hoje em dia nem isso a gente faz. Ele fica lá 24 horas por dia. Então é difícil, mas não é impossível. É trabalhoso, vai ter que se disciplinar. Do mesmo jeito que você acostumou a usar, dá para acostumar a não usar. E você sabe que você me fez lembrar aqui que teve uma época, não lembro o ano agora, se foi 2019, 2020, que surgiu o livro, né, O Milagre da Manhã. E ele foi muito aderido, inclusive na área empresarial. Eu lembro que eu dei até uma palestra sobre esse tema para um grupo de pessoas também, que foi o auge ali do livro, né? E ele fala isso, a gente precisa ter a manhã como um momento sagrado para você recarregar. Já dormiu, né? Já garantiu ali a questão fisiológica, mas também você precisa garantir a questão mental. E dentro desse período, muitas pessoas relatavam que, longe do celular, não sabiam o que fazer. Então, por exemplo, a pessoa às vezes não gosta da leitura. Então, ela vai acordar mais cedo sem sentido, porque os outros estavam acordando e ela achava que esse era o caminho do sucesso. E aí a gente vem com uma contrapartida. Até para se desligar do celular, no sentido de ficar um pouco mais longe, a gente precisa programar o que a gente vai fazer nesse período que você vai estar mais longe. Então, você acha que a pessoa, nesse período, ela deve se voltar para alguma área específica ou fazer algo que gosta realmente ou simplesmente manter um pouquinho do tédio? O que você aconselharia para o pessoal que ainda está aprendendo? Porque foi tão rápido esse aprendizado de ficar com o celular, mas agora de tirar ele não vai ser tão rápido, não. Ele vai ser um processo mais longo, é isso? É exatamente isso. Como é um processo difícil, lento, demorado, o que eu aconselho é sempre ir para coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, você falou que tem gente que não gosta de leitura. Eu não gosto de ler. Mas no meu círculo, das pessoas que eu conheço, eu sou a pessoa que mais lê. Por quê? Eu gosto de aprender. E eu percebi que a maneira que eu aprendo mais fácil é fazendo alguma coisa e lendo sobre ela. Então eu leio muito, porque as informações que eu quero estão nos livros. Mas eu não leio qualquer livro. Eu leio os livros específicos relacionados aos tópicos que eu quero aprender. Então a leitura, nesse momento, para mim, não é chata. Eu acordo de manhã, pelo menos 1 hora do meu dia, é para leitura. Mas não é porque eu gosto. Eu não peguei um livro de história para ler. Eu prefiro ver o filme. Mas os livros técnicos eu leio. Faça alguma atividade física de manhã. Isso ajuda muito.
Qual? Eu não gosto de ir para academia. Eu também acho um saco ir para academia. Eu não vou para academia. Comecei e parei. Mas eu gosto de correr, então eu tô correndo. Eu gosto de fazer capoeira. Então eu treino capoeira no final do dia, faço de terça e quinta, mas de manhãzinha eu tô treinando capoeira, porque eu gosto. Não é porque só para fazer o exercício, é porque eu gosto de fazer isso. Então, ache algumas coisas que você gosta, que fazem o seu corpo funcionar de uma maneira diferente sem precisar do celular, e faça isso já de manhã. De preferência, alguma tarefa intelectual, por exemplo, como a leitura, ou preparar uma aula, por exemplo. Mesmo se você não dá aula de nada, mas você quer aprender um tema, prepara uma aula sobre isso, como se você fosse fazer. Isso ajuda muito a gente a aprender. E faz alguma atividade física. Isso já vai tornar a sua manhã e o seu dia inteiro muito melhor. Quanto tempo? 1 hora só já é o suficiente. Aí com o tempo você gostar, você aumenta. Essa é a minha dica. Olha quantos ensinamentos práticos que a gente está recebendo do Ed. E eu, por estar muito inserida nesse meio empresarial, a gente sabe que existe muita cobrança, né? Então, falei um pouquinho aqui da questão da rentabilidade. E com certeza, quem que não gosta de dinheiro? Por favor, quem não gosta, manda aqui para mim. Manda para o Ed, né, Ed? A gente gosta também. Mas a questão é até onde essa busca por um valor inexistente, ela supra a questão de saúde, como você falou. E esse tema que é tanto abordado, né, a questão do burnout, da mente cansada, gente, quem não tem ansiedade, pelo amor de Deus? Vivemos em um mundo de ansiosos e com toda a razão. Por quê? Além da cobrança externa, nós temos a cobrança interna. Eu, por exemplo, passei por um processo e eu falei assim, eu quero escrever um livro, porque eu gosto muito de ler, viu, Ed? Eu sou uma pessoa que eu venho da minha família, o meu irmão, ele é o exemplo que eu tenho. Rafael, um grande abraço para você. Ele é o exemplo que eu tenho em casa de leitura. Então, você entra ali no quarto dele, tem mais livro que qualquer outra coisa. E ele gosta, ele sente realmente um prazer na leitura. E eu falo que a partir do momento que a gente encontra algo que a gente gosta, é como se o organismo ele trabalhasse a nosso favor. Então, libera lá dopamina, serotonina e todos os hormônios ali da felicidade. Porém, a gente está num mundo que a gente precisa trabalhar. Nós temos nossas responsabilidades, digamos assim, todas as nossas tarefas diárias. A pergunta agora é como lidar com a pressão de ter um resultado na qual você tem prazo. Hoje todo mundo trabalha com prazos. Então, como que a criatividade, e eu falando disso, eu falei que eu ia escrever um livro. Gente, eu estou há 2 anos e meio escrevendo um livro. E parece muito tempo. Eu falei, não, isso aí eu vou fazer fácil. Mas quando você senta ali meia horinha para escrever realmente, você fala assim, opa, peraí, hoje eu não consigo. Ou tem dia que você escreve 20 páginas. Então, nós, como sentimentais e emocionais que somos, como gerir tudo isso e colocar numa balança e falar, pô, eu estou sendo produtivo, não, eu preciso melhorar em alguns aspectos. O que você acha desse cenário? Aí eu preciso voltar lá no começo. Lembra que eu falei que tinha 2 tipos de criatividade, basicamente? Uma que é a ferramenta para resolver problemas complexos, que é a que mais se fala hoje em dia. Outra que ela é a nossa expressão de vida. Ethan Hawke, um ator, ele diz que a criatividade é a natureza se manifestando em nós. Ou seja, é pegar a nossa essência, os nossos dons e trazer isso para o mundo. A gente precisa fazer isso. Algumas pessoas, elas têm a sorte, o privilégio de trabalhar com o que gosta, trabalhar com o que ama. A maioria não tem. A maioria vai trabalhar porque precisa pagar conta, porque precisa comer. E é isso. Infelizmente, a vida é assim. Independente se você seja um, se você seja o outro, você tem que dar um jeito de colocar a sua essência, a sua criatividade, os seus dons no mundo. Um exemplo simples. Vamos supor que você gosta de pintar, ou que você gosta de escrever. No seu dia, você tem que conseguir, se vira, coloque pelo menos meia hora disso no seu dia. Se não for o seu trabalho, chegou em casa, faz isso. Hoje eu vou pintar aqui. Mas hoje é aquele dia que eu não consigo pintar nada. O problema é seu, vai pintar do mesmo jeito. Porque o criativo ele precisa de rotina. E a gente precisa colocar isso na nossa rotina. Tem dia que a gente não quer fazer as coisas. Só que tem dia que a gente não quer trabalhar também. E a gente vai. Então, se a gente cumpre um compromisso com outras pessoas, por que a gente não cumpre o compromisso com a gente mesmo? A gente precisa. Se a gente não traz essa criatividade para o mundo, se a gente não traz a nossa essência, se a gente não põe para fora o que está lá dentro,
a gente adoece. Já está mais do que provado que muitas das doenças que afligem o nosso corpo, elas começam aqui. Elas são psicossomáticas, elas começam na nossa mente. Aí vem a depressão, vem o burnout, vem várias dessas doenças. Por quê? Porque a gente não consegue trazer a nossa essência para o mundo. Claro, tem todo um fator da sociedade, tem o fator político que envolve, mas a gente não pode ficar só nisso. No que depende da gente, no que a gente pode controlar, a gente precisa ir atrás. E é exatamente essa a ideia de colocar a nossa essência no mundo. Então, primeira coisa, dá um jeito de colocar. Segundo, cria essa rotina. Todos os dias, eu vou escrever por pelo menos 15 minutos. Estou aqui parado de frente para o computador, não está saindo nada. Comece a escrever qualquer palavra, mas você vai ter que escrever 15 minutos. Ou 2 páginas, ou o que seja. Mas você vai ter que fazer. Porque a nossa saúde mental precisa disso. Vai ser penoso no começo, mas depois que você pegar a rotina, você vai embora. Tem dia que você vai querer escrever 2 horas. Escreve 2 horas. Aproveita. Às vezes vem ideias jorrando. Tem dia que não vai ter nada. Então você faz só aquilo que você se comprometeu. Mas tem que fazer, tem que ter isso. E olha só, eu estava aqui vendo alguns conteúdos aqui, eu parei numa frase que me chamou muito a atenção. Eu acho que esse é o momento de compartilhar aqui essa palavra. O sentido da vida é encontrar o seu dom. E o propósito da vida é entregá-lo ao mundo. Quem falou isso foi o Pablo Picasso. Olha só que frase que resume tantos cursos que se vendem por aí, tantas palestras e tantos, digamos assim, gurus que vêm falar o simples. A gente precisa voltar para o básico, igual você falou. O simples, ele é mais profundo do que qualquer coisa. E realmente, muitas vezes eu estava aqui em outra conversa aqui falando a respeito de projetos, como ter um projeto sem saber o principal objetivo dele. E eu acho que quando a gente traz a criatividade, não é só fazer coisas aleatórias ou, entre aspas, né, perder tempo. Mas vem a questão também de como conseguir fazer com que algo simples se torne algo que mude a nossa vida ou a vida de alguém. Você compartilha disso? Você acredita que todos ali estamos em busca de um propósito e esse propósito, muitas vezes, ele fica esquecido por as pessoas quererem coisas muito complexas? É uma pergunta muito legal. Muitas perguntas legais hoje. Muito legal. Que bom. Sobre o propósito da vida especificamente, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que eu tenho uma visão diferente de tudo, praticamente. Eu devo ser meio pancada da cabeça. Isso é bom. Mas a minha visão sobre propósito de vida é que a gente não tem nenhum propósito de vida que não seja viver. A gente está aqui para viver. Mas o que é viver? É exatamente essa ideia da gente trazer a nossa essência para o mundo, achar os nossos dons e aplicar ele. Não necessariamente para entregar para o mundo, mas para entregar para a gente mesmo, põe para fora. E aí pode ser que você encontre pessoas que gostem disso. Essa frase do Picasso ela é fundamental. E nas minhas mentorias eu faço algo muito nessa linha. As pessoas vêm porque elas precisam de criatividade, precisam ter ideias novas, mas a primeira coisa que eu faço é ajudar essas pessoas a encontrarem as coisas que elas gostam de fazer e encaixar isso na rotina delas. Porque se você não faz as coisas que você gosta, você faz só as coisas que te atormentam, vulgo trabalho, você não vai conseguir ser criativo, porque você está na pressão. É possível ser criativo na pressão? Até é, mas é muito mais difícil. Esse é um dos motivos pelos quais eu faço o trabalho de uma maneira tão lúdica. É quase como se eu fizesse todo mundo voltar a ser criança. Durante aquele momento sai muita ideia, sai muita coisa. Se sai ali naquele momento, por que não sai quando está trabalhando? Por causa dessa pressão que a gente tem. Sim. Externamente, você não vai acabar com essa pressão. A não ser que você mude de emprego. Ela vai continuar existindo. Então, você precisa acabar com ela internamente. Não é um negócio fácil, precisa treinar, mas é possível. Só que só é possível se você descobre as coisas que são importantes para você e você não abre mão. E aí você tem que trazer isso para o mundo. E aí, o meu trabalho vai nessa linha. Qual que é o propósito da vida? Viver. Sabe viver bem? Não, então vamos descobrir o que você gosta de fazer, o que você faz bem. Vamos juntar tudo isso e achar um caminho. E legal, porque eu tive um professor que falou uma vez para mim assim, ó, lista tudo que você não gosta. Aí depois que você listar o que você não gosta, vai descobrir o que você gosta. Porque às vezes a gente não sabe, é muito normal, né? A gente às vezes perder essa identidade de saber o que realmente
toca a nossa alma. E aí você falou uma coisa que a gente está perto daqui, já caminhando para o fim, passa muito rápido. Mas você falou ali de forma lúdica. Você teria algum exercício aqui para ensinar para mim, para nós aqui que estamos assistindo? Algo que seja simples, básico, que já mude ali a nossa percepção de forma... uma ferramenta aí que as pessoas possam utilizar? Duas, na realidade, são duas muito simples. E aí eu quero contar uma história rapidinho aqui. Claro. Eu gosto muito de festa junina. Eu sou apaixonado por festa junina. Eu gosto muito do Halloween, quase tanto quanto a festa junina. Então, estou no mês quase favorito aqui. E eu gosto muito de piratas. Eu não comemoro o meu aniversário, assim. Eu não ligo para data nenhuma. Eu já até esqueci do meu aniversário um ano específico. Mas esse ano, eu estava pensando em fazer uma festa. Falei, queria fazer uma festa. Aí me veio a ideia. Por que não fazer uma festa junina de Halloween pirata? Quando eu falei para minha esposa, ela me olhou com a pior cara de desgosto do mundo. Eu falei, nossa, como você é idiota. Tá? Mas essa ideia de conectar coisas que não têm conexão, ela é o básico da criatividade. A gente não cria coisas do nada. Tirando, sei lá, Deus, o universo, seja lá o que você acredita, que fez a primeira criação, tudo que veio depois é combinação de coisas. Mesma coisa que você acha mais original, tipo o iPhone, quando saiu, nossa, que revolucionário. Entre aspas, já existia outros aparelhos com tela de toque, já existia internet, já existia telefone. Ele só juntou tudo isso de uma maneira diferente. Incrível, com certeza, mas ele juntou, ele não criou nada do zero. Então, uma das técnicas de criatividade que eu passo para as pessoas é justamente, sem pressão nenhuma, tentar juntar coisas que não têm conexão. Por exemplo, claro, o que daria se eu juntasse um copo e um microfone? Eu não vou responder, eu quero que você mesmo responda. Pensa aí, o que daria? Pensou em uma coisa? Pensa mais uma. 2, 3, 4, 5, várias coisas diferentes. O que daria com um copo e uma televisão? Dá para fazer isso em qualquer lugar, o tempo inteiro. A segunda técnica, ela se complementa com essa, que é uma maneira da gente praticar o uso da imaginação. A imaginação, ela é a base da criatividade. Primeiro surge aqui, depois surge aqui. Como que a gente treina a imaginação? Usando o e se, de uma forma lúdica. Ele também pode ser uma técnica de criatividade, mas uma forma lúdica é assim. Pense em perguntas aleatórias, malucas, e responde essas perguntas. Por exemplo, como seria se a gente tivesse 7 dedos em cada mão? Só de pensar nisso, o seu cérebro já dá uma bugada, porque não é um negócio que a gente está acostumado. Quanto mais racional você for, mais difícil vai ser. Mais você vai se achar doido. Mas o mais legal é você responder isso. Eu falo, as luvas seriam diferentes, por exemplo. Ia ser mais fácil para tocar violão. Então é legal. Sabe o que eu pensei, Ed? Muita gente vai rir comigo agora. As manicures iam ter mais trabalho ainda. Ia ganhar mais dinheiro ainda também. Ia cobrar mais caro. Então essas duas técnicas, elas funcionam bem, funcionam fácil e ajudam muito a despertar ideias, despertar a criatividade. Porque faz o cérebro funcionar de uma maneira que não está acostumada. O Ed, indica para nós um livro que você falou aí a respeito que... Olha que interessante, eu acho o máximo quando alguém fala eu não gosto de ler e leio todo dia. Isso, na verdade, não é só um hábito, né? É uma força de vontade. Porque a gente aprender a fazer algo que não gosta e colocar na rotina é estar no desconforto. E é ali que a gente evolui. Eu sempre falo isso. O desconforto, ele vem... a gente acha que é um castigo, é uma coisa ruim. Poxa vida, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? E, na verdade, gente, isso vem como... Eu falo assim, blindar mesmo de todas as coisas que poderiam ser fáceis demais e não valorizadas. Então, não sei a situação de quem está assistindo agora, mas se estiver passando por um momento difícil, calma. Respira, é uma fase e isso vai passar e você busque pessoas que te ajudem a se reerguer nesses momentos, porque assim como a criatividade tem períodos, né, e fases, a vida inteira é assim. Então, assistindo esse podcast, compartilhe às vezes com alguém que você sabe que, poxa, ia ajudar ali essas técnicas a alguém. Se eu poder postar isso para uma pessoa em específico, olha, assiste com carinho aí. Por quê? É o que a gente quer levar. Ninguém quer falar aqui para as paredes. A gente quer que realmente essas mensagens cheguem e mudem a vida das pessoas. Então, qual livro que você indicaria para nós aqui? Um só, porque aí depois eu vou ter que ler todos, não dá, né? Mas um que você fala, ó, esse daqui faria diferença na vida do pessoal que quer começar a ser mais criativo. Eu vou responder, eu costumo fazer uma brincadeirinha para responder. Eu falo que se você quiser ser mais criativo de uma maneira fácil e rápida, você fala comigo e vem fazer meus treinamentos, a mentoria.
Mas como eu sei que vocês são mão de vaca e não vão fazer isso, aí eu indico o livro. Que foi o mesmo livro que eu comecei com ele. Que é Um Toque na Cuca, que provavelmente só vai achar em sebo. Ou Tem uma Ideia, que é o mesmo livro que foi relançado, inclusive com algum capítulo, algumas coisas a mais. Então, procura Tem uma Ideia, de Roger Von Ock, porque ele fala muito dos bloqueios mentais, que todo mundo tem, só que ele dá dicas simples e fáceis da gente aplicar. Lógico, você demorou 30 anos, 20 anos para ficar cheio de bloqueios. Não é de um dia para o outro que você vai perder. Mas é com a prática, com o treino, lendo o livro ali, anotando, fazendo os exercícios que ele passa, com certeza você vai perceber a sua criatividade voltando e aumentando. Então, um toque na cuca não. Tem uma ideia, Roger Von Ock. Muito legal, gente. Olha, hoje nós falamos aqui de coisas tão atuais e ao mesmo tempo tão importantes. E eu tenho certeza que essas mensagens, essas dicas, todos esses conselhos ajudaram a nossa vida e a nossa rotina. Agora, eu também vou me sentir aqui na obrigação de indicar um livro, só que eu estava tentando lembrar o nome do autor, não consegui. Chama Procrastine de Propósito. Esse tema, eu peguei esse livro faz já uns 4 anos, foi perto ali depois do fim da pandemia, né? E ele me chamou a atenção pelo nome porque eu trabalho em empresas para que as pessoas não procrastinem, né? E eu falo, olha, a ideia dele só do nome já foi genial. E ao ler esse livro, ele é em 4 etapas, né? Ele fala muito a questão não só do autoconhecimento, mas o conhecimento de mercado, a questão de você automatizar processos e saber que às vezes esperar também é uma estratégia. Então, você que está passando por algum momento aí de não criatividade, calma. Volta aí para o seu lado interior, não é isso, Ed? Volta aí, pratica essas dicas que o Ed falou para nós hoje, porque eu tenho certeza que falta algum estímulo, e esse estímulo muitas vezes vem de dentro. Uma simples conversa, gente, com uma pessoa, às vezes dá ali N insights. Então, agradeço demais ao Ed por ter compartilhado tantas coisas aqui conosco. Agradeço muito você que assiste, você que acompanha, compartilha. Manda lá um oi depois do que você está achando desses programas, esses temas. Para mim, gente, é muito importante. Se não gostou, tem espaço aqui também, viu? O Ed muitas vezes aqui falou, eu sou do contra, mas isso é muito bom a gente conviver com pessoas que têm olhares diferentes. E o mais importante, pessoal, respeitar. E isso é a base de tudo, né? Então, deixa uma mensagem final, Ed, para o pessoal. E vamos colocar aqui na tela também suas redes sociais. Quem quiser saber mais dos seus treinamentos, sobre você, levar o Ed aí para as escolas, para as empresas. Às vezes, 40 minutos, gente, é como se fosse aí, sei lá, anos de curso que às vezes a pessoa não consegue colocar em prática. Fala para nós aí uma mensagem e seus contatos. A mensagem que eu deixo para as pessoas é trazer a sua essência para o mundo. Descobrir quais são os seus valores, as coisas que você não abre mão de jeito nenhum, porque isso faz diferença até na sua saúde mental, e trazer isso, traz isso para o mundo. É fácil? Não é fácil, mas é possível e necessário. Para o mundo? Não, para você mesmo. Muito obrigado pelo espaço. Quem quiser saber mais de criatividade pode falar comigo aí nas redes sociais, no WhatsApp. Eu estou em todos os lugares como O Ninja Criativo. Olha só, tá aparecendo aqui na telinha também. E eu vou deixar minha mensagem para você aqui que me acompanha, que está vendo o podcast. Não deixa, gente, para amanhã algo que você quer muito, busca por algum motivo. Seja ele qual for, tá? O primeiro, sempre que as pessoas me falam, é dinheiro. Mas não é só o dinheiro, não. Às vezes a gente tem algo que precisa romper e sozinho não dá. Busque ajuda, busque alguém que entenda desse assunto, busque alguém que esteja disposto a te ouvir. E esse podcast é justamente para trazer ideias, insights para a sua vida. Então, muito obrigada. Ed, fique com Deus também. Todos aqui possam compartilhar esse conteúdo. E agradeço também a parceria do jornal Mais Expressão de Indaiatuba. Em breve nós estaremos aqui com um novo episódio do Pauta da Vez. Obrigada, gente. Até mais. Fiquem com Deus.